Olá, queridos, graça e paz a todos. Pastor Edson aqui mais uma vez com o nosso devocional missionário pela Igreja Batista do Jardim Rincão, por ocasião dos seus 50 anos. E é um prazer nosso poder participar dessa forma, né? E nessa noite eu gostaria de falar de um tema que ele é bem propício para a missão, não só para a missão, mas com a vida do crente de um modo geral. É o tema relacionado à purificação. A purificação, ela é uma etapa da vida do crente e para alguns pode ir logo, e para outros às vezes demora um pouco mais, né? Dada a maneira como a pessoa se apresenta, né? Então, quero discorrer um pouco mais sobre isso. Antes de começar propriamente, eu quero pedir aí minhas sinceras desculpas e perdão aos irmãos, né? Se em algum momento o vídeo, as falas, ficou uma coisa meio chata, né, meio morosa, e quero dar uma dica para os irmãos, né? Você tem aí um botão aí no YouTube, tem uma engrenagemzinha na sua tela no lado direito. Se você clicar nela, você vai abrir uma série de opções de reprodução desse vídeo. Aí você pode acelerar. Tem lá uma parte que é de velocidade de reprodução. Você põe uma vez e meia. Eu coloquei, até eu fiquei meio fã. Eu fiquei mais rápido, mais prudente assim na fala, né? Uma fala mais bonita, mais acertada, enfim. E eu sou assim mesmo, né? Eu falo meio mole, é uma questão genética, muito articulada aí com a composição da fala e pequenos derrames neurais, né? Que infelizmente atrapalham aí na elaboração do pensamento e na velocidade da fala. Então, eu não quero aqui me colocar por baixo, né? Eu não sou um vermezinho de Jacó, como diz a palavra de Deus, mas eu sei das minhas limitações. Então, peço aí uma gentileza dos irmãos de fazerem isso, né? Esse pequeno ajuste, que com certeza vai ficar muito mais interessante, né? A reprodução do vídeo e numa velocidade um pouco maior. Aí você vai ajustando. Tem uma vez e meia, eu coloquei, fica muito bom. Até meus vídeos eu assisto novamente, minha esposa fica olhando, falando, poxa, por que você está assistindo o seu vídeo de novo? Aí eu falo para ela, não, mas eu preciso melhorar, né? Então, é assim, o ministério, né, da palavra de Deus, o anúncio do reino, seus ministros, né, é uma convocação geral para todo mundo, e aqueles que dizem sim não são super-heróis. Assim como eu creio mesmo, eu não sou nenhum super-herói, tenho as minhas limitações, e mesmo nas minhas limitações, quando eu busco a perfeição, eu busco em Deus, né? Não é a aprovação meramente dos irmãos, mas a própria aprovação do Senhor para continuar fazendo com qualidade, com o mesmo espírito alegre, né, de sempre, de tentar buscar aí a presença de Deus não somente para a minha vida, mas para a vida dos irmãos também. Então, eu quero te convidar nessa noite para essa pequena reflexão. Espero que você siga até o final do vídeo, você não seja cansada, né, que é um longo dia de trabalho, e aqui no sertão, quem não tem ar-condicionado sofre bastante, então, né, o ar, a temperatura, a umidade do ar é bem baixa, né, fica o cabelo meio espetado para cima, as unhas rachando, o lábio meio ressecado, né, a expressão cansada, muitas vezes, e não quero me desculpar disso tudo, não, mas tem dia que não dá para a gente descansar devidamente, e por isso, talvez você vai pegar essas expressões. Mas, ao mesmo tempo, saiba que é uma palavra que a gente pensa em cima dela, né? Ora ao Senhor para ver como Ele dirige tudo, e é assim que ela sai, né? Então, essa noite, eu quero falar com vocês lá no Salmo 43, é o Salmo, aliás, desculpe, o famoso Salmo que trata a respeito de um súbito abatimento de alma, e eu quero colocar esse abatimento aqui como uma tendência, né, muito comum das igrejas hoje, né? Muita gente abatida por uma série de atividades espirituais que não viu resultado, ou que foi um resultado que frustrou a sua expectativa e que, por isso,
a pessoa segue aí num estágio aí quase que beirando a depressão, né, por conta do que vê, do que passa, do que... E aí, então, colocar aí como a gente se mantém firme diante das turbulências, né, dessa alçada de voo ministerial e na tentativa de agradar ao Senhor, naquilo que fazemos, seja num trabalho evangelístico local, e aí eu quero crer que quem está conectado aqui conosco tem essa pegada, né? Tem esse desejo de fazer a obra do Senhor, que não quer somente estar na igreja, mas ser a igreja e poder falar do amor de Jesus para outras pessoas com autoridade, com poder, com ímpeto, com zelo também pela palavra. Então, é assim que eu quero convidar você para refletir nesse texto. Antes de entrar nele, eu quero contar um episódio, alguns episódios, na verdade, da minha vida, né? Deixa eu tentar melhorar essa câmera aqui. Isso. Quero contar aí alguns episódios da minha vida. Um deles, né, é quando eu era criança. Eu não era criança pequena lá em Barbacena, mas era bem mais novo, né, na primeira infância, né? Já um pouco depois disso daí. A gente gostava muito de jogar bola. E ocorre que as quadras, né, não é uma realidade para nós, para um bairro de periferia da Zona Oeste de São Paulo, e a gente jogava num campinho, né, cheio de terra, pedras e tudo mais. E era inevitável que a gente não chegasse em casa, né, todo ralado, um empurrava o outro, caía, se ralava todo no braço, aquelas a areinha, mais com as pedrinhas entravam, né, dentro da pele, muitas vezes ficavam lá, né, os arranhões às vezes eram bem profundos. Isso quando não topava o dedo e não abria assim a pele do dedão e ficava tudo exposto. E curiosamente, né, quando acontecia isso, eu chegava em casa e aguardava ser acolhido e tal, nas primeiras vezes, né? Mas não era bem o que acontecia, né? A mãe já chegava, menino, por que você está desse jeito, todo ralado? Se acontecesse o pior com você, e geralmente me batia. Então eu não entendia. Puxa, eu chegava em casa para ser tratado, né, para limpar essas feridas e tudo mais, e acabava apanhando porque estava no lugar errado, na hora errada, e por isso caí, me ralei, enfim. E essas pequenas surras, esses tapas, eram para tentar proteger de algum modo, né, para a gente poder estar mais atento e, enfim, não estar longe dos olhares da mãe e tudo, mas não entendi, né? Teve muita surra dessa minha infância que eu, sinceramente, até hoje eu falo, mas por que eu apanhei mesmo? Eu nem sei por que a gente está apanhando, nem nada. Eu não sei se você passou por isso. Mas o caso é que quando a gente tomava essas surras, a gente ficava com medo, né? Não vou mostrar que eu caí e me machuquei. E aí, nessa de que, por causa do tratamento, né, de que a gente recebia e tudo mais, eu não mostrava que eu escondia a ferida, esse caso, e essa infecção, desconforto, estava ferido e que precisava de algum tipo de tratamento, né? Eu contava que tinha acontecido isso e tudo, com a ferida já. Aí chegava a minha mãe me cuidava, ó, e tal, tentava, mas já era um cuidado tardio. Muitas vezes já tinha até feito uma casquinha de ferida. Não sei se você já passou por esse episódio na vida, de a mãe ir lá e tirar a casquinha da ferida para poder passar o remédio, tentar fazer uma limpeza melhor, né? Às vezes tinha até pedaço de material sobre a pele, né? Casca de árvore, ou então pedrinhas mesmo que entravam, né? Sujeira que entrava para dentro da ferida, e por isso se infeccionava. Por que eu estou falando isso? Porque na vida cristã, né, a gente percebe que existem feridas que muitas vezes não se curam assim tão fácil, né? E tem também acidentes que acontecem que a pessoa fica machucada. E esse jeito de se machucar já não é mais caindo, se ralando, nem nada, né? Mas a alma dolorida,
ressentida, magoada, né, por uma série de eventos que muitas vezes escapam da habilidade, né, de quem lidera, de quem conduz, quem né, seja dentro de casa com seu pai, com sua mãe, seja no ambiente de trabalho cristão, onde a pessoa até supostamente tenha mais experiência na vida cristã do que você, ou ainda como liderado dentro de uma igreja, num departamento, enfim, tem N situações em que pode acontecer, né, de você ainda ter uma ferida aberta daquilo ali, aquilo precisa ser curado, precisa ser tratado, e quanto mais demora, mais vai tendo problemas assim para o seu dia a dia, para as suas atividades. E eu mesmo já passei por diversas situações assim. Eu quero só compartilhar esses versos da palavra de Deus no desejo de orientar, né? Vale também dizer que hoje as doenças mentais elas estão muito associadas com essa questão também, né, de como o sujeito se vê, como que ele lida com as feridas da alma e o quanto isso é danoso, né, pode prejudicar a sua vida e até paralisar aquilo que ele está fazendo, né? Então, é o caso aqui de Davi, quando ele já duas vezes seguidas, aqui a gente vê que tem tá dizendo aqui que é dos filhos de Corá, né? Mas muito provavelmente tem um pouco a ver com a vida do, do rei Davi. E eu quero colocar aqui para os irmãos, né? Salmo 43, a partir do verso 1, diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Né? Então, a gente tem aqui, não me recordo bem, se do rei Davi, dos filhos de Corá, né? Mas por duas vezes aqui, do 42 para o 43, a gente tem essa expressão do porquê está abatida a minha alma. Aqui me parece muito uma questão de sentimento de reprovação, de uma e não é por ninguém menos do que né? Essa pessoa que salva e tem uma conexão real, né, como era antes, né, dá a entender que há saudades aqui do salmista por um tempo que já passou, que era um tempo mais festivo, né, muito semelhante ao primeiro amor do crente, né, quando ele se converte na igreja, aquela sensação maravilhosa de salvação, logo começa a vir a esfriar, né, nesse primeiro amor, frente às dificuldades da vida e até a própria injustiça cometida por si próprio, né, que faz aí um afastamento assim das coisas de Deus, né, do dia a dia com Deus, como ele deveria ser, né? Eu já passei por muitos momentos desses, acho que até hoje ainda passo. Então, eu creio muito no poder da palavra de Deus para tirar a gente, né, desses mergulhos constantes que a gente faz na nossa alma, na mesmice do pecado, na mesmice do lamento, da lamúria, uma paralisação daquilo que se está fazendo. Como é que a gente combate tudo isso? Né? Como diz o poder da palavra de Deus, ele vai alinhando. Entretanto, é importante que as palavras sejam ditas, né? Que você organize o pensamento e fale com Deus. E fale também, né, consigo mesmo, que você se entenda, veja o que está acontecendo consigo, no seu próprio coração. Então, em algum momento da vida, o crente ele percebe que
a coisa não está muito boa, né? E que ele precisa aí fazer uma checagem das feridas que tem, tanto na alma como no corpo, na mente, né? E tentar fazer aí a exposição diante de Deus do que exatamente dói, né? Onde é que está a dor, né? Nós entendemos que Jesus é a fonte de cura para toda e qualquer dor da alma, do corpo, da mente, do cansaço exagerado e do vazio existencial que o ser humano tem. Acho que não tem dor maior do que essa, de você acordar todos os dias e olhar e pensar, por que eu estou vivo mesmo? O que eu tenho que fazer? Como é que é essa minha vida? Como é que eu vou elaborar o meu dia a dia? Né? A falta de entusiasmo para viver vem aí de uma falta de perspectiva diária do que eu vou fazer, como eu posso agradar a Deus, né? Essa pergunta já é uma pergunta assim mais de quem tem mais tempo com Deus. Né? Como eu faço para agradar a Deus? Porque com o tempo você percebe que a tua felicidade está atrelada a um agrado que você faz a Deus. Você gerou na pessoa de Deus uma alegria em relação a como você vive. A primeira coisa é a gratidão no coração. Né? Você tem que ter profunda gratidão por Deus agir, por Ele abrir as portas, por Ele encaminhar a tua vida e possa fazer com que o seu dia seja mais esperançoso. Então, quando você não tem essa esperança, geralmente é porque você não tem um relacionamento sadio com Deus. Há um bloqueio, muitas vezes é uma casca de ferida da alma. Você acha que Deus tinha que ter feito de um jeito e ele não fez, você acha que Deus tinha que ter preservado uma situação e não preservou, você acha que Deus tinha que ter te exaltado e ele só te humilhou. Enfim, diversas situações fazem com que o ser humano gere um abatimento de alma, uma paralisação daquilo que se está fazendo, de uma vida com Deus com excelência. Né? Então, o desejo nosso é que você abra as suas feridas da alma, do seu coração, fale com Deus diretamente. Nas suas orações, você encontre as palavras certas que digam a Deus o que é que está acontecendo contigo, quais são seus anseios. Coloca isso no papel, é um bom exercício. Né? Se lembre das vezes em que você foi frustrado ou tratado com Deus e você não gostou muito do que aconteceu, né? Não culpe as pessoas, né? Mas olhe para o seu relacionamento direto com Deus e veja o que é que deu errado ali e como você poderia fazer melhor, né? Essa semana a gente teve o dentista atendendo lá no Ariti, onde a gente plantou a igreja recentemente, e teve também um psicólogo. Essa explanação, a parte dela eu copiei dele, né? Que a gente acaba trabalhando muito dessa forma, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, a gente pega um dado aqui, outro ali, fala, puxa, é legal, acho que vou refletir um pouco em cima disso. Então, eu estou passando essa reflexão adiante, mas ela não é 100% minha, exceto os meus episódios, né? Mas eu espero que ela tenha ido ao seu coração e essas palavras, né, de por que estás abatido, a minha alma, seja uma palavra esperançosa da tua parte, porque o próprio Deus vai revelar o que está acontecendo no seu coração aí. Né? Coloca no papel, pensa, compartilha com alguém, eleja amigos para a caminhada, em que você possa confiar e depositar aí seu coração aí, o seu dia a dia, né? Expondo mesmo as suas necessidades, a fim de orarem juntos, né? Uns pelos outros, porque todos nós temos problemas. Não há ser humano que não tenha problema, e todas essas dificuldades elas devem ser encaminhadas diante do trono de Deus. Né? Então, que é assim como o dente que o dentista tirou lá no Haiti, eu nunca vi um lugar para a gente arrancar tanto dente, né? Porque uma asepsia, um tratamentozinho, uma escovação resolveria tudo, mas infelizmente para muitos sertanejos ainda não é um hábito comum, né? Em pleno século XXI, a gente encontra pessoas que não têm o hábito de escovar os dentes diariamente, né? De usar um creme dental de uma qualidade melhor, que possa proteger mais, né?
Então, é muita cárie, muita sujeira, né? Quando a gente está trabalhando nessas comunidades, não é só a falta de saneamento básico, né, externa, mas também interna, da própria vivência do dia a dia, né? Imagine você viver com pouca água ou viver com uma água de péssima qualidade, né? Como você vai lidar com tudo, como vai ser os seus padrões. Então, essa higienização, ela precisa acontecer, né? Não só no corpo físico, mas se você for ver lá em Levítico, todo um ritual para a adoração de Deus, ela envolvia aí um momento de purificação do próprio corpo, né? Por sua mente. É impressionante quando a gente toma um banho, a gente fica mais leve, né? Mais organizado para o dia a dia, né? Então, para as atividades, e principalmente as atividades coletivas, onde vai encontrar com mais pessoas e tudo mais, não é muito bom você chegar lá todo de qualquer jeito, né? Sair do trabalho direto para a igreja, dá nisso, né? Você chega lá impuro. E impuro, essa impureza no corpo, né, que é o suor, e não é, não, ela, não sei, de algum modo ela passa também para a mente, a gente começa a se ver diferente, assim, né, se ver mais, mais desqualificado, despreparado para um ambiente de adoração, né? Então, as figuras do tabernáculo nos mostram bem isso, como era esse ritual de purificação para, então, entrar na presença de Deus e adorá-lo, né? Então, essa purificação é aquilo que a gente tem tentado pregar aqui, né? Que as pessoas renovem suas mentes, que elas se deixem lavar pelo lavar regenerador da palavra de Deus, que aquilo limpe a sua mente, organize bem, né? E também um banho também é bom, né? A purificação completa aí de sujeito para você entrar na presença de Deus de uma forma mais agradável. Espero ter sido prático nessa noite, né? Não quero enrolar muito, mas eu gostaria que os irmãos pensassem nisso e como a sujeira do pecado pode travar a tua vida, né? E o que fazer exatamente para você se ver livre disso, né? Existem rituais que têm que ser diários de purificação, né? Não pode ser uma confissão meramente ali num templo, num momento e depois nunca mais, né? Mas você se expor diante de Deus o tempo todo para esse saneamento da tua mente, da tua alma, na presença do Deus vivo. E muitas vezes com perguntas como essa, num dia difícil: por que estás abatido, a minha alma? E deixa Deus sarar, né? Espere em Deus, que é a confiança que Ele mesmo passa para Ele mesmo, né? Dentro da sua alma. Fala de si para si, né? No seu coração. Não se anima, você vai conseguir, né? Espero que a palavra de Deus tenha entrado no teu lar e que você tenha essa força, né, renovada pelo Senhor nessa noite. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. E com apoio aqui da Fortileve, com o Instituto Água Viva, com essa van odontológica. Agora já não estamos falando mais dos dentes, mas está falando do nosso coração. E o nosso coração precisa ficar limpo para a gente ter relacionamento com Deus, né? Então, assim como você que escova o dente todos os dias, é importante a gente ter um relacionamento com Deus todos os dias.
Alguém quer ganhar uma escova de dente aí? Quem não vou dizer que não vai ganhar. 2, 4, 6, 7. Tem a professora também. Tem mais?